galera, estamos aqui com mais um episódio do Irlanda Talk Show, quadro Trabalho no Exterior. E hoje a nossa convidada é a Luísa, do Lu Galvão pelo Mundo. Essa mulher viajou a Europa de motorhome pelo mundo e ela agora entrou na área de marketing, gente, que é a área dela. E ela vai contar pra gente um pouco da história dela, de quando ela viajou, de como ela fez pra entrar na área dela aqui. Lu, conta pra gente a tua história. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Luísa, famosa Lu Galvão pelo mundo. Famosa. É que eu falo meu nome e ninguém me reconhece, mas tem que falar Lu verdade, Galvão. É verdade. É. Mas, bom, muito obrigada pelo convite, Dani. Um prazer te conhecer pessoalmente. Pessoalmente, A gente já se conhecia virtualmente, já se conhecia, né? E nós vamos contar aqui nesse podcast como a gente se conheceu e como ela foi uma parte importante para eu conseguir o meu trabalho e ser quem eu sou hoje, nesse momento. Mas, enfim. Bom, eu sou a Luísa. Fiz o meu próprio motorhome aqui na Irlanda, já tem 5 anos que eu moro aqui, um pouco mais de 5 anos. E um dos meus objetivos quando eu vim pra Irlanda foi viajar também. Sempre fui uma viajante do mundo aí. Antes de vir pra cá e viajar pela Europa, já tinha feito viagens pela América do Sul, morei nos Estados Unidos e fiz uma viagem marcante de carona por cerca de 4 meses na América do Sul. Caraca, só pegando carona. Não sabia dessa aí não, hein? Amiga, porque você não me seguia antes. Gente, pegando carona. Foi, pegando carona. Fomos até o Ushuaia, do Brasil até o Ushuaia. E de lá, subimos, pegando carona na Patagônia chilena, na Argentina, Uruguai, até voltar pro Brasil. Demorou cerca de 4 meses, 3 meses a 4 meses essa viagem toda. E antes disso, eu já criava conteúdo também pro Lugar Bom pelo Mundo, por uma outra rede social também, por uma outra página no Instagram. E foi aí que começou a crescer o meu Instagram e ser a Lu Galvão pelo Mundo, porque na verdade eu sou a Luísa. Mas nessa viagem meu Instagram começou a crescer bastante e eu comecei a trabalhar com social media. E isso foi em 2017, né? Uhum. E naquela época não tinha todos os recursos que o Instagram tem hoje. Mas enfim, vim aprendendo com os meus próprios projetos pessoais e crescendo na rede social e fazendo blogs e tudo mais. Foi assim que eu comecei. Aí daí eu vim pra Irlanda pra estudar inglês, porque sempre gostei de viajar e um dos problemas era a língua, né? Por mais que eu já tivesse feito um intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos por 5 meses pra fazer intercâmbio de trabalho, aquele famoso working... Não, é working and travel que chama. Você vai nas férias da faculdade e aí você fica nesse período de inverno trabalhando lá. E aí eu fui trabalhar, só que onde eu trabalhei tinha outros 80 brasileiros. E aí, fiquei nessa de ficar só conversando em português. Não melhorei inglês. O que aconteceu meu inglês não melhorou muito. Viajava o mundo e falava, poxa, eu não consigo me comunicar com as pessoas, eu tenho que investir no meu inglês. Sim. Aí vim parar na Irlanda, caí aqui de paraquedas na Irlanda. E onde, de fato, eu dei uma melhorada no meu inglês. E também realizei o sonho de viajar de motorhome, que era um dos meus sonhos. Você sempre teve esse sonho? Assim, eu tinha... Não que fosse um sonho da minha vida de ter um motorhome, construir um motorhome, nem nada, mas sempre quis viajar, explorar de uma maneira diferente. Sim. É nômade, né? Então eu acho que eu vou começar a te chamar de nômade, cara. Mais ou menos. Agora eu tô estabilizada aqui na Irlanda, né? Até porque eu consegui um emprego e nós vamos chegar lá. Mas, na verdade, sempre quis viajar e sempre gostei de ter essa liberdade. Eu sou formada em turismo também, então, assim, tem muitos anos da minha vida que a viagem faz parte da minha vida, né? E viajar era tanto profissional, quando eu estava fazendo faculdade, a gente viajava para fazer projetos, estudar e tudo mais. E aquilo era a paixão de ter aquilo como meu hobby, que fosse meu trabalho. E eu consegui intercalar isso com as redes sociais. E a partir da tecnologia foi melhorando e as redes sociais foi, de fato, tornando um trabalho, porque lá em 2017 não era, sabe? Ninguém vivia disso, era só foto quadrada no Instagram. É verdade. Depois de um tempo, quando virou influências, ganhar dinheiro e ser milionário, todo mundo virou, né? Mas naquela época não era, assim. E eu aprendi muito, mas eu também não me vendi, assim, pro mercado de social media, de fazer dancinha e tudo mais. Sempre quis viajar e fazer o meu conteúdo do jeito que eu gostava de ser, sabe? Sim. E foi assim que eu comecei a crescer e tudo mais. E de certa forma, algumas pessoas me conhecerem em alguns lugares, assim. Tipo, na Irlanda, eu comecei a criar muito conteúdo sobre a Irlanda no YouTube. Sobre intercâmbio. Legal, e se vira uma certa referência, assim, E tu sempre trabalhou com conteúdo, criação de conteúdo? Ou aqui na Irlanda tu chegou a trabalhar com, tipo, subempregos também? Não, trabalhei de muita coisa aqui, né? E subemprego tá na nossa vida. Quando eu cheguei aqui,
eu fiz de tudo. De cleaner, cuidar de criança, trabalhar em restaurante, trabalhei na rua, entregando com panfleto. Então foi muita coisa que eu já fiz aqui, Dani. Oxi. Sim. Como todo mundo, né? Como a todo maioria. mundo. E não é fácil, não. Sim, não é nada fácil. Hoje a gente viu a fila ali do Jobs. Nossa. Meu Deus do céu. Mas faz parte, cara. Faz parte. Faz parte. É aprendizado. Porque é isso, né? A gente vem pra aprender inglês, né? Eu vim pra aprender inglês. E a escola foi onde a gente aprende a teoria, mas a prática é o trabalho. É no trabalho. Cara, eu sempre falo isso. Dia a dia Pelo menos, eu não sei tu, mas eu aprendi muito mais o inglês no trabalho do que na escola. A escola, assim, foi mais pra, como tu falou, teoria mesmo, pra um embasamento, né? Embasamento, Mas quando eu chegava na prática, né, principalmente quando eu trabalhava de babá ali e tal, que daí as crianças falavam coisas que a professora tinha falado na aula, mas que na aula não tinha feito sentido. Isso, mas aí na hora que as crianças falavam, eu falava, nossa, foi isso que eu aprendi hoje, entendeu? Isso. Por isso que eu acho importante a escola. É um saque na escola, isso é um fato. Mas assim, a gente não presta atenção lá às vezes, não dá muito valor, que é um saco, mas quando você tá lá no trabalho, no dia a dia, você fala, cara, era aquilo ali que a professora falou e tá aqui hoje. Exatamente. Então tem que ter esse pra dar um negócio, clique, né? Tem que casar os dois. Tem que casar. Porque a escola, por mais que seja chato, a gente aprende sim, sabe? Aprende usando no dia a dia. Sim. Né? E a parte do subemprego, o que eu sempre digo pra galera é que, tipo, a gente cria casca, né? Tipo, é difícil, a gente se ferra pra caramba, às vezes, que nem tu falou, né? Trabalhou na rua, sei lá, ou fez um monte de coisa difícil aí. Mas isso aí serve pra gente ir criando casca, ficando mais forte pra o que a vida tem pra trazer pra gente no futuro. Então, tudo, nada é por um acaso. Tudo é experiência, tudo torna a gente em pessoas melhores, em pessoas mais fortes, né? Exatamente. Mas aí, como é que tu começou a viajar com o motorhome? Da onde que veio essa ideia? Como é que foi? Bom, essa ideia é porque eu tava realmente cansada do subemprego aqui na Irlanda. Eu falei, olha, eu não vou ficar aqui mais de subemprego não, sabe? Cansei. Ou a gente dá um jeito... E meu namorado é irlandês. E eu falei com ele, olha, ou eu vou embora daqui que eu não aguento mais. Ou a gente dá um jeito de mudar a nossa vida. Porque eu não vou ficar em subemprego mais, não. Top. E nessa época eu não tinha essa consciência de mudar meu mindset e falar, olha, eu consigo um emprego numa área melhor, sabe? Então eu achava que a minha vida era viver no subemprego aqui, porque é o que o imigrante tem que se submeter, sabe? Sim. E é isso que é importante, mudar esse mindset. Aí a gente falou assim, beleza, vamos viajar. Aí a gente pensou, vamos viajar de uma certa forma diferente? Vamos viajar de carro. Aí a gente olhou várias opções de carro e tudo mais. E aí foi que a gente encontrou, assim, um movimento gigantesco que chama Van Life. Que as pessoas constroem a própria casa dentro do motorhome. A gente falou assim, dentro de uma van, na verdade, que vira um motorhome, né? Ah, uma van. E daí a gente olhou tanta coisa, tanto conteúdo sendo criado, que a gente falou, poxa, a gente pode tentar fazer uma vanzinha, vamos tentar. Aí a gente pensou em comprar uma van menor, e a gente, vamos ver se a gente consegue comprar uma maior e tal, dirigir. E nisso, o Dylan nem dirigia, nem eu dirijo a van. Aí a gente, primeiro a gente vai ter que tirar a carteira de motorista, primeiro a gente vai ter que comprar, ver qual carro que a gente vai comprar, pra gente aprender a construir. Aí, enfim, achamos isso e falou, quer saber, vamos pegar esse desafio pra gente? Vamos. E aí, a gente comprou a van, que foi 3.400 euros, super barato, inclusive. Caramba. E aí, o investimento maior foi de construir mesmo. A gente começou a construir a van, fazer nossa casinha, cometemos vários erros. E quando tava pronta, assim, quando tava a gente começando a fazer, na verdade, veio a pandemia, né? A gente, nossa, infelizmente, não vai dar pra viajar agora, não. Só que foi, assim, foi bom e ruim, obviamente, né? Ruim pro mundo inteiro, mas... A gente teve mais tempo pra refazer os erros da van, de reconstruir várias coisas pra casinha ser do jeito que a gente queria. Fazer as coisas com o tempo e tal, né? Pra gente viver e ter tudo que a gente precisava. Então foi um tempo importante, assim, pra gente construir a casa. Aí depois que abriu as porteiras, digamos assim, né? A gente foi viajar. E aí viajamos por, acho que, cerca de 6 meses, a primeira vez. Então a gente viajou 6 meses de van pela Europa. Aí depois a gente voltou pra Irlanda no inverno, porque viajar no inverno também de motorhome é um pouco complicado. E aí a gente voltou e ficamos aqui trabalhando e arrumamos um trabalho assim rápido, assim, pra gente juntar um dinheiro pra gente viajar no outro ano. Então a gente fez isso por 2 anos. Viajamos, voltamos pra Irlanda no inverno, trabalhamos, depois no verão a gente viajava de novo. Legal. Só que toda vez que a gente chegava, a gente tinha que submeter a um subemprego que a gente não gostava. É um trabalho que não, sabe, que a gente odiava. Mas assim, era o que dava o dinheiro pra gente viajar. Só que aí agora, e esse ano, a gente tá um pouco cansado de ter que voltar e não ter nada. Não ter onde morar, não ter que se submeter a um trabalho chato. É que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né?
tudo. Infelizmente o lado ruim é quando a gente vai ficando mais velho, sabe? Vai pesando demais. Às vezes a gente quer um pouco mais de rotina, né? Um pouco mais de estabilização. Estabilidade, meu Deus. Estabilização. Olha o gimbal aí, sabe? Gente, é muito inglês na minha vida e eu esqueço as palavras em português, entendeu? Esse é o motivo. Dani, rapidinho, aproveitando aqui, já quebrou o gelo, já vou pedir pra galera que tá assistindo, né? Na verdade, não, eu vou pedir pra Lu pedir, né? Porque ela já tá mais que acostumada pro povo seguir o canal, dar like. Gente, vai lá, Lu. Não esqueça. A Lu. É a Lu, tá? A Lu, ela que já tá acostumada gente, com isso. Você que tá aqui nos assistindo, não deixe de dar o seu like, seguir o canal, né, gente? O canal, curtir no Instagram, mandar pros seus coleguinhas e inspirar as pessoas, porque aqui a gente tá pra quê? Pra inspirar. Se tá inspirando, pode ser que inspire alguém também. Então já envia aí, aperta esse aviãozinho aí pra mandar pros próximos coleguinhas, né? Uhul! Então, e ativa o sininho. Ativa o sininho. E não deixa de me seguir também, do Galvão pelo Mundo. Tá? Irlanda Talk Show e do Galvão pelo Mundo. @ The Hate Careers. The Hate Digital Careers. Nem esquece, porque todo mundo aqui pode ajudar você, né, em uma parte da sua vida, né? Te inspirar de certa forma. Boa. Volta pro foco? Vamos voltar pro foco. Mandou bem demais. Eu vou te chamar mais vezes só pra fazer isso. Eu também acho, cara. Me dá umas aulas aí, cara. Nossa Senhora. Não, mas cara, é exatamente isso. Tem uma hora que a gente precisa de mais estabilidade na vida e tal. E acho que aí é onde foi que deu esse clique teu. E como que tu podia trazer essa tua experiência, né, de criadora de conteúdo e tudo mais, pra um trabalho full-time formal, né? Sim. Foi exatamente nesse start, assim, da gente viajar e curtir muito a vida, ter uma vida muito boa, de voltar pra Dublin e falar, poxa, cara, a vida é muito ruim desse jeito, trabalhar de subemprego pra sempre e ficar nessa de viajar, ter um momento 6 meses maravilhoso, 6 meses merda, sabe? Sim, sim. Então a gente falou assim, não, vamos focar pra quê? Pra gente conseguir ter um trabalho remoto full-time, que a gente consiga ter essa vida maravilhosa praticamente o ano inteiro, né? Sim. Em vez de a gente ficar só intercalando. Então a gente tá nessa fase da vida agora, a gente tá focando na nossa carreira. Então o que a gente tá fazendo, né? A gente ainda não tá num trabalho remoto totalmente. Então a gente vai estar aqui, né, neste momento na Irlanda, em Dublin, pra no futuro, quando a gente tiver um trabalho remoto, a gente conseguir intercalar viagem e trabalho com assertividade, né? Se essa é a palavra certa. Planejamento, entendeu? né, cara? Isso. Vocês estão na fase do planejamento e dos primeiros passos pra atingir, né, esse objetivo. Exato. E a gente tem que... É um passo de cada vez, não existe caminho linear. Não existe. É assim, ó. Ou E é aí escadinha. então Tu tem que ir subindo 1, subindo 2, 3... Desce 1 pra subir 3 depois. Então, assim, neste momento, eu nem considero que a gente tá descendo porque a gente tá parado ainda, porque a gente tá realmente focando na nossa carreira. Então, o meu objetivo é trabalhar com digital marketing e social media. Porque eu já trabalhava com isso desde as minhas viagens. Eu fiz os projetos pessoais. E porque eu fiz meus projetos pessoais, várias pessoas me chamaram para fazer freelancers nas próprias contas deles. Em pequenos business me chamaram para fazer foto ou administrar o Instagram deles. Trabalhei muito com aquela famosa permuta, não é mesmo? Do influencer. Sim. Então, assim, você vem aqui, tira umas fotos pra mim, faz o conteúdo pra mim e você faz uma aula de yoga comigo, sabe? Tinha até uma amiga minha que eu fazia a rede social dela e ela dava aula de yoga e eu fazia aula de yoga com ela, né? Sim. Então, assim, começou assim. E aí, eu comecei a fazer os freelancers aqui na Irlanda para algumas pequenas empresas de administrar o social media dela. Só que o freelancer não estava sendo suficiente para bancar a nossa viagem enquanto a gente viajava. Então, porque eu estava viajando e fazendo alguns freelancers, às vezes eu ganhava muito pouco e perdia muito tempo aproveitando a viagem, entendeu? De aproveitar a viagem. Em vez de aproveitar, tá trabalhando e ganhando pouco. E ganhando pouco. E aí não valia muito a pena. Então, por isso que a gente parou aqui agora. E agora o mindset é ficar, se estabelecer, né, na carreira, pra depois a gente, se a gente for voltar a viajar, ou se mudar os planos também, a gente nunca sabe, né? Sim. A gente conseguir casar trabalho e viagem. Então, agora, eu trabalho de social media e marketing executive, né? E muito disso... Ai, muito obrigada, porque isso foi uma conquista muito grande pra mim, porque... Lembra que eu falei que eu tinha um mindset lá de trás, que assim, eu tinha que sair pra viajar porque eu achava que eu só tinha que trabalhar de subemprego aqui? Então isso mudou minha vida, porque eu de fato vi que eu posso trabalhar numa empresa legal, né? Uma empresa irlandesa, que eu trabalho no marketing, na área do marketing, que eu tenho um time, sabe? Que é muito legal isso. E eu não achava isso lá atrás, quando eu achei que viajar era um escape pra eu não ter que trabalhar de subemprego, entendeu? Sim. Então, como que eu consegui esse trabalho? Foi assim...
um processo muito longo, porque eu tive que botar na minha mente que todos os meus projetos pessoais era trabalho também, entendeu? Porque antes não era. Pra mim era projeto pessoal e aquilo ali não era válido pra eu apresentar pra uma empresa na hora que fizesse uma entrevista ou pra apresentar no meu currículo. E tudo isso foi um processo de aprendizagem pra mim, assim, de autoconhecimento mesmo, de entender, olha, você é capaz. Porque aqui, né, é difícil a gente entender que a gente é capaz, sabendo que quando a gente tá trabalhando lá de subemprego... Eu lembro quando tu me mandou a primeira mensagem. E tu falou que tu fazia a criação de conteúdo da tua página e tal, e eu olhei a tua página, eu achei super legal, e eu acho que eu te respondi falando assim, cara, isso aí vai super agregar, porém, as empresas, a maioria das empresas procuram pessoas que têm experiência mais num... B2B lá, né? Um B2B, num corporate, sabe? Cuidando de social media de empresas. Sim. Né? E foi aí onde a gente utilizou bastante o teu freelance, as duas coisas, tanto o teu próprio Instagram da Lu Galvão pelo Mundo, quanto os freelances que tu fez para outros profissionais. Sim, foi. Né? E a gente trabalhou tudo ali pra... Foi. E foi exatamente, né, você, uma das pessoas, e outros amigos também, que me ajudaram a entender que, cara, você é muito talentosa. E uma coisa que eu não consigo ver isso, sabe? Porque a síndrome da impostora fica lá atrás da gente, pá, sabe? E eu tenho uma síndrome da impostora gigantesca dentro de mim, né? Isso tem que ser contado pras pessoas. E eu precisava investir em mim e para as pessoas falarem comigo, entendeu? Então eu falei, eu vou investir numa pessoa que vai me falar a verdade. Sim. Em uma profissional, que foi você. No caso, a Dani foi a pessoa que me ajudou a mudar meu mindset, falar, cara, você tem potencial, só que você precisa aplicar de forma assertiva e fazer um currículo adaptado para aquela vaga que você quer. Então foi você que me ajudou a mudar esse mindset. Também outros amigos, obviamente, mas mesmo assim a gente precisa de uma pessoa profissional para falar, cara, você tá no caminho certo, mas tem que ser feito assim, tem sabe? Tem que ser feito assim, exatamente. Então você foi uma pessoa que me ajudou nesse sentido, e aí eu comecei a investir nisso, investir em você. Falei, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar, preciso de alguém pra mandar meu CV e alguém pra me falar, olha, você pra onde tem tu talento. Tem que ir, né? Que tipo de vaga você tem que investir, explorar, exatamente. Como que tem que ser feito o teu currículo, porque a gente teu não LinkedIn. sabe, isso é um fato, sabe, Dani? A gente não sabe pra onde ir. E às vezes a gente tem que pedir um profissional pra ajudar a gente, porque a gente não sabe qual é o nosso talento. Sim. O nosso talento chama... Eu sou Social Media Manager. Mas aqui tem vários nomes, o tal do Social Media Manager. Aí você fala, no meu trabalho não é isso, eu não sei fazer isso. E outra coisa também é que a pessoa que olha de fora é totalmente diferente da própria pessoa, que nem tu falou, né? Pô, síndrome do impostor gritando, né? E a maioria das pessoas é assim. Porque a gente vem aqui pra Irlanda e tal, né? Trabalha em subemprego, esquece que a gente é um profissional bom. E é igual quando tu vai... Eu sempre falo assim, tipo, é igual quando tu vai pra academia, sabe? Tipo assim, tu vai pra academia, tu tem um... como é que é? O instrutor? Personal trainer. Então, assim, às vezes tu tá lá, cara, num peso que tu acha que tu não vai conseguir. Mas o personal trainer fala pra ti, tu consegue, vai, mais uma. Exato. É a mesma coisa. Exatamente. Quando a gente olha de fora, a gente sabe que aquela pessoa tem potencial e consegue. A gente tá lá, cara, eu não consigo mais, né? Mas a pessoa fala, não, tu consegue. Vai, e pra que tu gente consegue. que tá lá, com uma motivação, a gente tira a força de dentro da gente, sabe? Era essa falta que eu tinha. Porque eu sabia que, cara, eu gastava horas dos meus dias trabalhando em coisas que eu sei que tem pessoas sendo pagas pra fazer um social media, fazer um site, fazer uma estratégia digital, sabe? Eu sei que tem muita gente sendo paga por isso. Mas eu não sabia que o que eu tava fazendo era bom o suficiente pra ser pago, entendeu? Só que você sabe que aquilo tem valor. Só que se alguém não te falar... sabe muito bem como, né? Tipo, se alguém não te falar, ninguém... Sabe, você não vai entender que, cara, aquilo ali tem valor. Você tem que ser pago por isso. Você é uma profissional, sabe? Tu pode entrar no mercado, né? No mercado formal ali dessa área, com essas experiências, né? Que foram basicamente de freelance. Porque às vezes a pessoa acha, nunca trabalhei numa empresa, nenhuma empresa vai me querer. Mas era isso que eu pensava. Então. Era isso que eu pensava. Porque eu trabalhei só de freelancer... E coisas que eu fazia sozinha, nunca tive um time pra trabalhar junto. Eu falei assim, eu não tenho capacidade pra fazer com um time. Eu não entendo o que esse povo tá falando, sabe? Isso é uma insegurança nossa, de imigrante. Por mais que a gente esteja aqui 5 anos e fala inglês, acha que a gente fala fluente, a gente vai ter aquela, não, meu inglês não é suficiente, sabe? Eu tenho medo de chegar lá. Mas sabe qual foi o teu diferencial? Eu, como olhar de recrutador agora te falando, eu acho que eu até nunca te falei isso. Mas eu acho que o teu diferencial, cara, é que tu é muito boa no que tu faz. Em content creator, sabe? Tipo... Muito bom, muito obrigada. Sério? Então, assim, tipo, por mais que tu não tinha... Por isso que a gente tem que focar, cara, nos nossos pontos fortes. Entende? Porque às vezes a gente foca nos pontos... Aonde tu bota o teu foco, cresce. Exato. Então, se tu bota o teu foco... Nunca trabalhei em empresa. Meu inglês não é bom. Ninguém vai me querer. Aquilo ali vai crescer.
É aquilo que vai começar a acontecer na tua vida. Ninguém vai te querer, tu vai achar que tu não tem experiência boa. Então, se a gente tira o foco pro que é positivo, porque todo mundo tem coisas positivas. Todo mundo tem. Entendeu? Todo mundo tem as barreiras e tem algo a oferecer. Certamente. Então, cara, foca no que tu tem pra oferecer. Porque que nem no teu caso, tu nunca trabalhou, tu acabou de falar, em time, no ambiente corporativo, no ambiente de empresa. Só que o teu ponto forte, cara, era justamente a parte de criação de conteúdo, de vídeo, de imagem, de conteúdo no geral, né? Tipo, tudo tem a ver com conteúdo. Sim. E, cara, as apresentações que tu fez, a primeira que tu fez, que tu foi rejeitada, eu já achei que foi super injusto, porque a tua apresentação tava muito foda, sério. A apresentação dela, cara, tava muito maneira. Eu achei que tu ia passar. Eu também achei. E aí, veio a rejeição. Conta aí como é que foi isso, cara. Então, porque, né? Foi... Assim, eu apliquei pra essa vaga e era numa empresa super legal aqui na Irlanda e tal. E aí passei na primeira entrevista e me chamaram pra segunda, que era apresentar um projeto com 2 vídeos pra social media deles, né? Tanto o Instagram quanto o TikTok. Aí eu fiz uma apresentação de slide, fiz uma entrevista com o público-alvo e tal, a target audience, e fiz os vídeos, que eu achei super legal também. Foi muito massa. Foram vídeos simples, né? Porque, de acordo com a minha target audience, falaram que eu não achei simples, não, viu? Não achei nada então, simples. Talvez seja isso que eu não fiz. Achei bom. Chamada. Mas, enfim, eu fiz uma preparação enorme pra essa apresentação, além de tirar os vídeos, e eu achei que foi muito legal, foi gostosa a apresentação, e eu me senti bem, assim, falando, cara, isso tudo que eu sei que tá guardado aqui pra mim, sabe? Que eu nunca foi em tive... person, né? Tu foi lá no office. Foi cara, eu foi no office. e 3 mulheres, assim, me olhando, assim, tudo chique, as mulheres. Empresa grande, assim, nossa, empresa linda, escritório lindo, assim, sabe? Falei, eu quero trabalhar nesse escritório maravilhoso. Aí, enfim, fiz essa entrevista, fiz essa apresentação, achei que foi ótimo, as meninas super gente boa e tal, falaram, adorei sua van, e elas já tinham falado, meu sonho é fazer a van. Falei, pronto, consegui esse trabalho. Consegui. Aí chega lá, uns 3 dias mais tarde, eles me ligam, I'm so sorry. Infelizmente, a gente não vai poder oferecer uma vaga, mas adoramos a sua apresentação, você é ótima. Eu falei, tá, adorou? Porque sim. não me contratou. Não adorou minha apresentação nada, mentirosa. Aí já deu aquela síndrome da impostura. Eu falei, eles contrataram um irlandês nativo que fala inglês, que só pode ser meu inglês, só pode ser alguma coisa assim, que não é possível, ninguém é mais criativo que eu, mas foi mais criativo, melhor que eu, profissional. Aí já fui lá embaixo, eu desci, aí falei, nossa, agora acabou minha vida. Agora não tem mais nenhuma entrevista pra fazer. Cara, ela tava muito pra baixo, velho. Amiga, eu já tinha desistido da vida. Já falei, não tem mais entrevista, ninguém vai me chamar. Eu mandava currículo, ninguém vai me chamar. Falei, pronto, agora já era. Minha única experiência e minha única alternativa era esse trabalho e não consegui o trampo. Aí, beleza. Fiquei triste, fiz um post lá no LinkedIn, chorando minhas mágoas. Eu lembro. E foi muito ruim pra mim, foi uma síndrome de impostora muito grande, porque assim, não foi só tipo uma entrevista, oi, tudo bom? E aí, me conta sobre você. Foi trabalho de apresentação inteira. Tu teve todo o trabalho de montar a apresentação, fazer a apresentação. E eu achei frustrante, que tinha cara, sido muito bom, sabe? Que eu tinha, sabe, foi muito confortável, foi muito bom. Só que foi aquilo, foi a minha primeira apresentação. Então... E talvez tenha alguma coisa que eu não falei, que precisava. Claro. Uma pergunta que, no final da apresentação, teve algumas perguntas que eu respondia e eu nem lembro qual que era, mas assim, uma pergunta, eu falei, nossa, eu não sei te falar, sabe? Sim. Talvez alguma coisinha que a gente não preparou, sabe? E aí tu fica melhor pras próximas, né? Porque, cara, já com certeza serviu como aprendizado essa tua apresentação. E é muito interessante falar até que esse tipo de trabalho, né, de criação aqui, eles pedem esse tipo de apresentação, coisa que eu não sabia. Aí me pede pra apresentar um trabalho, um vídeo. Eu fiquei, gente, eles vão me pagar por essas horas? Porque, poxa, eu tenho que tirar 2 vídeos, cara. É muito tempo. Eu tenho que pensar no vídeo, pensar no outline do vídeo. Eu tenho que fazer uma cover de uma thumbnail. Tenho que fazer um monte de coisa. Mas sabe que eu acho que algumas pessoas não fazem tudo que tu fez? Não. Então foi bem outstanding. As 2 eu achei que tu fez, cara, foi bem outstanding. Porque eu, quando era recrutadora, eu recebia essas apresentações. E nem todo mundo faz isso daí, por isso que eu fiz, cara, por que não me deram meu trabalho? Eu tinha certeza que tu ia passar já na primeira. Porque, cara, sério, tipo, quase ninguém faz tudo que tu fez. Pois eu fiquei assim, alguma coisa faltou, né? Alguma coisa... Foi a Cíntia da minha impostora veio falar que é o inglês, que eles só contratam nativo, sabe? O que não necessariamente é. Pode ser que eles esperavam uma coisa mais simples mesmo, entendeu? Talvez, sei lá. Eles não querem, tipo, olha, eu não quero uma pessoa totalmente especialista em certa coisa. Eu quero um que vai só ler o meu briefing e fazer o que eu tô pedindo, entendeu? E vai ver que o marketing manager ficou com medo de te contratar. De repente. Essa guria é muito boa, cara. Ela vai pegar meu lugar, não vou contratar ela, não. Mas enfim, foi uma experiência muito boa pra fazer a segunda, que foi esse trabalho que eu tô hoje. E assim, né, considerando que eu tô procurando um trabalho
desde que eu cheguei de viagem, né? Desde dezembro, em março eu consegui um trabalho, com sua ajuda. Então, assim, não foi um tempo tão longo. Claro. Né? Assim, na minha cabeça eu foi achei longuíssimo, que foi bem né? Eu achei que foi bem rápido, cara. Mas eu sei que o processo é bem longo, assim, né? E antes a gente eu mandava... nem terminou a consultoria. Não, amiga, a gente não mas conseguiu assim, terminar a consultoria. É aquilo que você já falou, foi pro Brasil, já. né? Fui pro Brasil, fui pro Brasil. Então ela foi pro Brasil. Gente, eu fiz a minha entrevista no Brasil. No Brasil. A primeira entrevista eu fiz no Brasil, com o currículo eu tinha mandado já. E aí eles falaram, não, pode ser daí do Brasil mesmo, você pode fazer a entrevista online. E fiz online a entrevista e, assim, eu tava lá no calorzão do Brasil com a minha família. E falei, isso não vai dar certo, né, cara? E acabou que eles me chamaram pra segunda entrevista e foi online também. Então, assim, se eu tivesse do Brasil também poderia ter rolado, sabe? Então, assim, é muito interessante até pra gente pensar que a galera que tá no Brasil ainda tem jeito, claro sabe? Tem, de você conseguir um trampo. E as pessoas são bem flexíveis nisso, sabe? Sim. Você tá aí, a gente faz uma chamada de vídeo, não tem problema. E a gente tem isso na gente também, tipo, eu não tô lá, meu Deus. Eu pensei isso, né? Eu não tô no Brasil, meu Deus, eu não tô na Irlanda, eu tô aqui no Brasil. Isso já vai ser um negócio negativo pra eles não vão me contratar. Sendo que eu consegui esse trabalho, sabe? Sim. E assim, qual foi, fora o que aconteceu lá na primeira e tal, quais foram os maiores challenges, assim, que tu achou nos hiring processes, assim, nas entrevistas, na apresentação? Uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, é como a gente não se portar, mas assim, que tipo de coisa que a gente fala, né? Antigamente, antes de eu fazer o processo com você e de realmente começar a estudar me apresentar nas entrevistas, eu falava, quem fala de você? Eu falava, sou Luísa, tô aqui há 5 anos, sabe? Vim pra estudar inglês. Putz, cara, não fala isso. Tantos empregos que me deram negativa, e só depois que eu comecei a entender, cara, que não é isso que eles querem que a gente fala, por isso talvez que eu não tenho conseguido os outros trabalhos, sabe? Que acho que era esse um dos maiores challenges pra mim de mudança, de tipo, cara, por que eles não querem saber da minha vida? Eu sou forte o suficiente, eu saí do Brasil, tem 5 anos que eu moro aqui. Exato, só que mas eles não entendem. Isso não agrega nada pra vida da empresa, entende? Eles não veem isso como algo, assim... Eles veem isso como algo positivo, óbvio, mas não é o que eles querem ouvir nesse momento. Pra essa Talvez vaga, depois não que é tu entrar na empresa, tu chegar pro teu manager e falar assim... Porque aconteceu isso com o meu manager, né? Depois que eu já tava trabalhando na empresa, eu contei pra ele a minha história e tal. Tipo, que eu vim, trabalhei de babá. Nossa, ele falou, nossa, cara, sério, que legal. Ele achou mó legal. Só que se eu falasse isso na entrevista, eu não ia ser contratada. Se eu falasse pra ele, sabia que eu vim pra Irlanda e comecei a trabalhar de babá. E aí depois eu fui cleaner, tá ligado? Eles iam falar, não acredito. Entendeu? Eu acho que esse processo da entrevista, que é difícil a gente entender, cara. Porque pra gente, isso é uma história muito importante. A gente saiu do Brasil, largou nossa família, começou do zero aqui. Só que o que isso vai agregar na vaga que eles estão te oferecendo? Nada. Então é isso que acho que foi um challenge assim, pra mim, mudar isso, sabe? Eu tenho que apresentar a minha pessoa. Falar sobre tua experiência. O que eu sou que vai ajudar nessa vaga. Por que eu sou Por que tu é boa pra essa vaga? Exatamente. É sempre essa pergunta que a gente tem que manter na cabeça quando a gente tá fazendo essa apresentação da gente mesmo, né? Mostrar por que tu é bom pra essa vaga. Exatamente. Né? Então, quem é você? O que tu fez sou uma pessoa na vida, boa pra essa seja vaga profissional aqui. ou pessoal, que vai agregar pra aquela vaga, né? Qual que é o pain point do recrutador, do hiring manager? Isso é difícil a gente entender que a gente tem que falar isso. Porque às vezes não é a parte mais longa da nossa história, considerando que a gente tá mudando de carreira, por exemplo. Eu sou formada em turismo, sou turismóloga, sabe? Trabalhei em hospitality por muito tempo. E customer service. Como que eu vou falar com eles agora, depois de, sei lá, 5 anos, a minha história de vida quem é você? Eu sou a Luísa, eu sou formada em turismo e vivo aqui há 5 anos. Isso pra mim era mais importante, mas de fato o que eles querem saber é quem você é que vai agregar na minha empresa. Isso, vai agregar na minha empresa, então vai embora, entendeu? Exatamente. É isso aí. Então a experiência que tu tem, né, com o Instagram, a experiência que tu tem criando conteúdo, que ferramentas tu utiliza, qual que é a tua estratégia, né? Se tu trabalha com orgânico ou com pago também, acho que foi mais ou menos isso que eles perguntaram? Sim, perguntaram isso. E assim, tem muita coisa aqui, assim, eu não sou especialista, não sou muito boa, né? Porque eu não fiz muito. Por exemplo, tráfego pago. Eu não sou especialista em tráfego pago. Sim. Logicamente, tem gente que é especialista em tráfego pago, tem vagas específicas para esse tipo de pessoa. Tem. As vagas que eu estava aplicando, inclusive, uma coisa que eu aprendi com você é que você tem que focar naquilo, sabe? Eu jogava lá Social Media Manager, Marketing, tinha lá pago, B2B, né, para empresa. E eu mandava para todo mundo, sendo que eu não sabia nem o que eu era. Eu sou focada em criação para cliente, B2C, né? Exato. Então, por isso assim, que é muito importante, cara, clareza. Exato. De quem a gente é
e pra o que a gente é bom, né? Porque é o que eu sempre falo assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou boa. Não sou boa pra essa vaga, vê as vagas lá, eu não sou boa. Mas não sou boa, não sou boa. Aí vem não é que tu não é boa, cara, é que tu não encontrou a vaga certa pra ti, entendeu? Tu tem que encontrar a vaga que é boa pra ti. Exatamente. Olha só a mudança de shift. Mas é muito difícil pra gente. Eu não sou boa ou a vaga não é boa pra mim? Que tá a vaga começando... não é boa pra ti, sempre tem oportunidade, cara. Tem oportunidade desde júnior, desde intern, estagiário, até o senior do senior. Então, assim, basta tu encontrar a oportunidade certa pra você. E entender quem é você nisso tudo, entendeu? Porque assim, eu tenho 5 anos de experiência. Tem gente que saiu da college agora e tem menos experiência que eu que não fiz uma college, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que entender qual que é a minha experiência, a minha de criação. Então, eu tenho que mandar meus currículos pra esse tipo de vaga. Pra esse tipo Só de vaga. que eu, quanto Luísa inexperiente, né? E sem a sua ajuda, Dani, eu mandava pra qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa que eu via marketing social media lá, mandava. E ninguém me respondia, obviamente. Meu currículo também não tava voltado pra nenhum deles. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender quem é a gente, o que a gente é capaz de fazer, o que a gente não sabe fazer, mas a gente é capaz de fazer, pra gente focar nas nossas vagas. Falou né? tudo, cara. Porque assim, eu não sou boa, é isso que eu queria até dizer. Eu não sou boa, não. Eu não aprendi ainda muito sobre tráfego pago, porque eu sou focada em outra coisa. Edição de vídeo, criação, blá, blá, blá. Mas é uma coisa que eu tô super aberta a aprender, e eu quero aprender. E no meu trabalho também tinha isso na vaga. Sim. Mas eu falei, olha, eu não sou especialista, mas estamos aí pra aprender, né? Claro, com certeza. E pode me botar aí pra fazer o que eu faço. Pode fazer, exatamente. E assim, tu pode aprender. É porque assim, no trabalho, às vezes a gente acha também que a gente tem que entrar sabendo tudo. E não é assim. A gente tem coisas que a gente pode aprender dentro do trabalho. Cara, tu, por exemplo, tem esse exemplo do tráfego pago, né? Eu tive um exemplo que eu entrei nessa agência de recrutamento que era focada em digital marketing, UX, tech. Eu nunca trabalhei com essas áreas no Brasil, cara. Nunca. Eu sempre fui recrutadora no Brasil, trabalhei na área de RH. Sim. Mas era um mercado totalmente diferente. Eu contratava para uma empresa que era tipo posto e restaurante, uma rede de posto e restaurante, assim, tipo, que fica em BR e tal. Então, assim, nunca contratei para essas áreas. Então, aí eu imagina se eu falasse assim, não vou aplicar pra essa daqui, porque eu nunca trabalhei com marketing, nunca trabalhei recrutando pra TI, nunca... Não cara, nem aqui hoje. Vai, velho, dá a cara a tapa, entendeu? Tem que dar, Vai lá e tem coisa que tu pode aprender. Com certeza. Outra coisa também, tipo, se tu tem, sei lá, 70%, 80% do que a vaga pede, aplica, porque os job descriptions estão sempre pedindo pelo profissional ideal, perfeito, que se ele aparecer seria maravilhoso. Mas peraí. Mas as empresas sabem que é raro ter uma pessoa que tem tudo aquilo. E sem contar que eles têm que pagar muito mais do que eles estão oferecendo ali. Exato. No meu trabalho, por exemplo, eles me exigiram várias coisas de conhecimento. E eu falei, cara, eu não sei fazer tudo isso, mas assim, vamos aprender, né? E a gente vai estar aí pra aprender. Eu não sou especialista em tudo isso, eu gasto tanto tempo pra fazer o Social Media Manager. Agora, se vocês quiserem que eu faça as outras coisas, a qualidade do Social Media Manager vai ser menor, entendeu? Então, assim, você tem que medir. Aí, quando você entra no trabalho, você vai falando com eles e eles entendem isso também, né? Nossa, total, cara. Total, entende total. Meu, mas a tua história, assim, muito maneira, Lu. Cara, sério. E assim, parece... É tão legal também, eu acho muito legal quando a gente cria essa conexão, né? Parece que eu te conheço há 500 mil anos. Menina. É muito massa. É muito Parabéns engraçado pela isso. tua... Você quer me contratar lá pra criar as coisas também? Nós estamos precisando, viu? Vou falar com meus managers, a gente tem um budget. Olha lá, gente! Olha, eu acabei de entrar no trabalho e tô contratando gente. Vamos expandir o time, Nossa, já pensou, tu chega segunda-feira e fala assim, manager, eu acho que a gente tá na hora de expandir o time aí. Vamos começar a aumentar aqui. Vamos começar a contratar pessoas. Cara, que da hora, velho. Muito massa essa história. E obrigado por compartilhar também. Imagina. Muito obrigada por tudo que você, né, me ajudou aí nesse caminho pra estar aqui hoje. 70%, 80% é mérito teu, entendeu? Tipo, mais do que isso até. Claro, eu te ajudei. Mas quem faz acontecer é você. Eu dou a vara pra pescar, né, gente? Mas eu não dou o peixe, não, né? Eu dou a vara. Vocês têm que pescar aí. Vocês botam a minhoquinha lá no anzol, vai lá e pesca. A gente tem que pescar. Mas a gente aprende o processo todo com você e é muito válido, muito importante. Porque sozinho a síndrome do impostor não deixa a gente evoluir, não, cara, sabe? É muito complicado. É falta de informação, síndrome do impostor, falta de clareza. Tem vários pontos aí que bloqueia a gente de dar o próximo passo, né? Exato. Então, exatamente isso. Mas, gente, muito obrigada por assistir a gente até aqui. Se você tá até aqui, não esquece novamente de dar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente da área de marketing aí, gente, pra ver essa história muito inspiradora da Lu. E aperte o sininho pra receber as nossas próximas notificações de vídeos.